Olá, seja bem-vindo à biblioteca da minha casa. Eu sou Renata Sturm, sou CEO da Maquinaria e da Sancto e terei o maior prazer de te conduzir aqui por um treinamento dos nossos lançamentos de 2024. Eu não tenho medo nenhum de afirmar que 10 princípios antes do fim é uma das obras mais poderosas que a gente lançou aqui na Maquinaria nos últimos anos. O reflexo disso foi um sucesso de pré-venda e uma primeira tiragem que se esgotou rapidamente. Então vamos lá. Sobre o que Emanuel Aragão fala aqui em 10 princípios antes do fim? É uma obra organizada para que você possa cuidar melhor das suas emoções. Oi gente, como vocês estão aí? Como vai? Eu sou Emanuel Aragão e eu sou o autor deste livro aqui, que é o 10 Princípios Antes do Fim. E esse livro é uma tentativa de responder uma pergunta que me parece fundamental e que a gente não faz, que é por que existem as emoções? Para que elas servem na nossa vida? Qual que é a razão delas existirem de fato? E a partir dessa pergunta que a gente se faz no livro, a gente começa um caminho de compreender, pensando na função que essas coisas que são as emoções têm na nossa vida, a gente compreender um caminho de uma forma mais satisfatória para que a gente possa lidar com elas e modos mais satisfatórios de existir a partir dessa compreensão. E com isso a gente vai pensar esses princípios, né? Que são 10 princípios que vão formar um enunciado no final de uma maneira mais satisfatória de experimentar a nossa vida, não fugindo das nossas emoções, mas tratando, lidando, dialogando com elas. E essa é a ideia dos 10 princípios antes do fim. O Christian Dunker, que é um autor best-seller muito bem conhecido aqui no Brasil, ele faz o endosso dessa obra e ele diz assim, que é um verdadeiro modelo de educação dos afetos. Para que vocês entendam a profundidade dessa obra, eu vou falar um pouco da minha própria experiência. Desde que esse livro chegou na minha casa, eu tenho lido capítulo por capítulo e eu preciso, toda vez que eu termino um capítulo, eu sinto que eu passei por uma sessão de terapia. E eu preciso de um tempo para absorver todo o conhecimento que o Emanuel está passando nas páginas desse livro. Bom, qual que é o público semelhante, né, que pode se interessar por esse livro aí na sua livraria? Quem leu os livros da Ana Sui, como por exemplo A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, e todas as obras também do Christian Dunker, tá? Bom, o Emanuel, ele é muito conhecido nas redes sociais, tem um canal no YouTube também muito conhecido, eu estimulo você a segui-lo para entender melhor o conceito do trabalho que ele aplicou nesse livro, que já é um sucesso aqui na Maquinaria. Tem uma obra aqui da Maquinaria que não pode faltar na sua loja. É o livro escrito pelo Eduardo Feldberg, também conhecido como Primo Pobre. O livro se chama Deixe de Ser Pobre e tem chamado a atenção do Brasil inteiro. Eduardo, que é um youtuber que fala sobre educação financeira, tem mais de 2 milhões de seguidores, tanto no YouTube quanto no Instagram. Além disso, está criando e desenvolvendo um podcast de muito sucesso, que é o Primo Show. Bom, o Eduardo fala diretamente com aquele leitor que ainda não tem um alto poder aquisitivo. Ele ensina os passos básicos para que você deixe a pindaíba e se torne uma pessoa no controle das suas finanças. Primo Pobre já foi no Morning Show, no Pânico, na TV Aparecida, deu várias entrevistas em rádio e tem viajado do norte ao sul do país. Em 6 meses de lançamento, a gente já alcançou quase 70 mil livros vendidos e fizemos mais de 30 eventos de lançamento, sempre com público super alto. Então, não esqueça, você precisa ter esse livro, um dos maiores best-sellers desse ano aqui no Brasil. E se eu te contasse que é possível uma menina com menos de 30 anos se tornar sócia de uma das maiores empresas de investimento do mundo? Bom, essa é a história da Bianca Juliano, autora do Mínimo Esforço, que se tornou com menos de 30 anos sócia da XP Investimentos aqui no Brasil.
E aí você pode olhar para o título desse livro, que se chama O Mínimo Esforço, e perguntar: é sério que para alcançar o sucesso profissional e financeiro eu preciso fazer o mínimo esforço? Bom, essa é a teoria da Bianca Giuliano, autora do livro. Ela criou ao longo desses quase 20 anos como sócia da XP um método de vendas e de trabalho poderoso. O livro vem com um prefácio de ninguém menos do que Guilherme Benchimol, que é o fundador e sócio, até hoje, da XP Investimentos. Segundo o depoimento do Guilherme, a Bianca atuou em todas as áreas da XP. E ele fala aqui no seu prefácio que em todas as áreas onde ela atuou, usando esse mínimo esforço, ela deixou um legado, deixou um material valioso para a empresa. Atualmente, Bianca Giuliano tem prestado consultoria para várias empresas e também assessores de investimento, pequenas turmas que ela treina, mas você também pode ter acesso ao método mínimo esforço lendo o livro, lá da sua casa. Para quem você pode indicar o mínimo esforço aí na sua livraria? Além de você como vendedor da loja, que eu acho que também vale porque a Bianca fala sobre vendas dentro desse livro, você pode indicar para qualquer pessoa que quer desenvolver sua carreira, quer vender melhor e também pensar e planejar melhor a sua independência financeira. Segundo Bianca Giuliano, todo mundo é um vendedor. Você pode ser um prestador de serviço, você pode ser um atendente de loja, não importa. Até um médico precisa se vender para ter uma carreira de sucesso. Muito bem. Além do Guilherme Benchimol, que é o fundador da XP, a gente também conta aqui nesse livro com o endosso do Bernardinho, que é conhecido no Brasil inteiro como um grande treinador do Brasil, um dos maiores aqui do Brasil, e que também aplica o mínimo esforço no seu trabalho. E onde colocar o mínimo esforço na sua loja? O indicado é que você coloque o livro na estante de vendas, de aplicação pessoal, de desenvolvimento profissional e também na autoajuda e negócios. E foi também justamente graças ao mínimo esforço que esse livro alcançou a lista de mais vendidos da Book Info e também do Publish News. Empregos vêm e vão, mas a carreira é aquilo que fica com você para sempre. Esse é o principal mantra do nosso autor, Tiago Feitosa, e desse novo livro lançado aqui pela Maquinaria Editorial. Vou contar um pouco sobre a história desse nosso autor, o Tiago Feitosa. Tiago começou a vida profissional dele trabalhando em agências bancárias, até que um dia foi surpreendido com uma demissão. Foi nesse momento que ele se deu conta de que nos últimos anos ele não estava investindo na sua carreira, ou seja, na sua experiência profissional, mas estava focado em manter seu emprego. E quando ele se viu fora do banco, ele não sabia o que fazer. Eu tenho certeza que muitas pessoas no Brasil já passaram ou passarão por uma experiência muito similar ao do Tiago Feitosa. E por isso que o Tiago resolveu escrever esse livro que se chama Sua Carreira é Maior que o Seu Emprego. A virada do Tiago aconteceu quando ele começou a investir na sua própria carreira e formou uma empresa que se chama T2 Educação, que prepara pessoas para o mercado financeiro e também preparatório de qualificações bancárias. Hoje, Tiago tem mais de 80 mil alunos na sua base e ajudou muita gente nos últimos 10 anos a melhorar a sua carreira e não só ficar preso ao seu emprego. Esse livro é um lançamento da Maquinaria numa área que a gente tem atuado profundamente, que é a área de desenvolvimento profissional. Então, é esse o local que o livro do Tiago deve ficar aí na sua loja. E para quem que você pode oferecer esse livro? Você pode oferecer para pessoas que curtem livros de desenvolvimento profissional, que estão em crise profissional ou estão no começo da sua carreira ou terminando os últimos anos da faculdade. Ele também serve para quem está inserido no mercado de finanças e de investimentos. Uma cereja no bolo. Esse livro contém um prefácio e um endosso também da Ana Leone, que é especialista em comportamento financeiro e comentarista da rádio CBN. Bom? Mais uma cereja do bolo, eu já estava me esquecendo.
a primeira tiragem da sua carreira é maior que o seu emprego, vem com esse marca-página muito fofo, imantizado, que você pode marcar a sua leitura. Mas isso é exclusivo só no lançamento desse livro, aqui pela Maquinaria Editorial. Você sabia que nada menos que 8 milhões de brasileiros têm alguma dificuldade para engravidar? Pode ser por uma questão de saúde, idade avançada, as razões são múltiplas, mas existe uma grande quantidade de famílias com estruturas diversas que não conseguem gerar o primeiro filho. Foi pensando nessas pessoas, nesses pacientes, que 2 médicos que são referência em reprodução humana assistida, que é o Alfonso Masseger e a Paula Fettbeck, desenvolveram um manual completo para auxiliar esses pais nessa jornada. Bom, não importa se é um casal, se é uma forma independente, se é uma mulher que gostaria de ter filho sozinha. Paula e Alfonso dão informações aqui nesse livro de uma maneira muito gentil. Por quê? Porque essa jornada da reprodução humana assistida, por mais que seja uma dádiva da ciência, ela também é uma jornada muito emotiva e difícil para muitas pessoas. Então, quando nós estávamos desenvolvendo o livro com Paula e Alfonso, eles falaram, nós queremos um livro que seja gentil com o leitor. Bom, o livro também ajuda a combater a desinformação. Você sabe, hoje em dia todo mundo dá um Google para saber que doença é essa e acaba gerando informações equivocadas. Então aqui o leitor aí da sua livraria encontra informações que são assertivas, baseadas em fatos científicos e também na longa experiência. Os 2 médicos atuam aqui em São Paulo e no interior do Paraná também, auxiliando esses pacientes. E eles queriam democratizar esse longo conhecimento e profundo conhecimento que eles têm como médicos especialistas. Então, esse livro deve ficar aí na sua livraria, no espaço de família, de saúde do corpo, saúde da mulher. Um ponto muito importante que eu queria trazer aqui, que eu acho que pode ser muito relevante para você trazer essa informação na sua loja. Esse livro também foi pensado para mulheres que já passaram dos 35 ou 40 anos e que gostariam de ter filhos. Um número cada vez maior de mulheres decide, por conta da carreira e da vida pessoal, a ter filhos mais tarde. E quando toma a decisão, não consegue mais. Esse livro também é indicado para essa mulher. Então vamos lá, coloque esse livro na área de saúde, família e também saúde da mulher. O livro contém o prefácio do Dr. Ricardo Alves Pereira, que é considerado um dos maiores especialistas em endometriose, que é uma doença que tem impedido muitas mulheres de ter filhos. O prefácio do Dr. Ricardo é um preparador para a obra, pois ele indica os 2 médicos como um dos grandes especialistas atuando no Brasil hoje em dia. Existe uma parte da população brasileira que não foi registrada nos livros de história do Brasil. Chegaram aqui no Brasil muitas vezes de maneira forçada, ou são daqui do Brasil originalmente como indígenas e que não foram documentados. E aí nós somos descendentes dessas pessoas e muitas vezes não conhecemos as nossas origens. Não existe um documento oficial a respeito disso. E é aí que esse livro, O DNA do Brasileiro, chega no mercado aqui no Brasil para ajudar a contar um pouco da história do Brasil pelo DNA, pelo viés da genética. Além disso, o autor Ricardo de Lázaro Filho, que é médico e também cientista proeminente aqui no Brasil, fundador da Genera, ele ajuda a explicar pela genética por que nós somos o que somos. O que você vai descobrir com o livro O DNA do Brasileiro? É claro, vai saber muito mais sobre a nossa origem, de onde que vieram os nossos antepassados, como que a genética influencia cada um de nós, até se ela influencia o Brasil a seu país no futebol. Vai poder saber se somos descendentes de um tropeiro mutante ou até da família real europeia. Vai saber se você tem que ficar longe de favas. E claro, né? Qual que vai ser o futuro de nós brasileiros. O livro ele vem com uma diagramação muito bonita, com gráficos para ajudar o leitor a compreender, conhecimentos científicos, mas sempre com uma linguagem muito acessível.
O livro também tem o endosso de ninguém menos que o Alexandre Ottoni, que é o cofundador da Jovem Nerd. Esse livro ele pode ser colocado aí na sua loja, tanto no departamento de ciências e descobertas científicas, como também no setor de história. E você pode indicar esse livro para curiosos de história e de ciência pop. Fica a dica. O livro que eu vou falar com vocês hoje é uma provocação e também uma resposta a um sentimento de indignação do nosso autor, Paulo Monteiro. Vou contar um pouco da história do autor. Paulo é formado em comunicação, mas também em filosofia, e há anos ele atua no mercado corporativo em grandes empresas, fazendo trabalhos de in-company, que são aqueles cursos contratados pelas empresas para desenvolver os seus profissionais internamente. Pois bem, Paulo tem um incômodo muito grande em relação aos grandes gurus que se apresentam hoje nas grandes empresas. Ele comenta sempre que esses gurus vêm, fazem uma grande palestra emotiva com todos os funcionários das empresas, eles voltam emocionados e no dia seguinte não sabem o que fazer com aquela informação ou então ela não é prática para o dia a dia da empresa. Em resposta a isso, a esse incômodo, que Paulo Monteiro lançou Anti-Manual Filosófico. E eu gosto muito do subtítulo desse livro, que diz o seguinte, que ele é indicado para pessoas inquietas com dogmas organizacionais. Bom, para quem que você pode indicar o livro do Paulo Monteiro? Para leitores de filosofia, para pessoas que têm interesse em livros de desenvolvimento profissional, pessoal e também para gestores de empresas. Ele pode servir tanto para uma pessoa que está saindo da faculdade, que está entrando no mercado de trabalho, como também aquela pessoa que está começando a ganhar mais espaço em posições gerenciais em qualquer tipo de empresa. Então, se você tem esse leitor aí na sua loja, inquieto com as questões organizacionais, com os mitos construídos dentro das empresas, pode sugerir o Anti-Manual Filosófico, escrito pelo nosso autor, Paulo Monteiro. Além desse conteúdo super provocador, o livro também vem com essa capa bem disruptiva, né? E olha que bonito, tem um verso amarelo que chama bastante atenção na loja, uma diagramação muito bonita e elegante. Além disso, essa orelha aqui com o Paulo, para você conhecer melhor o nosso autor, além do endosso de várias pessoas importantes em grandes corporações e empresas aqui no Brasil. A nossa autora, Gabi Sabino, entrou para a política sem planejar isso. Tudo começou quando ela fazia jornalismo aqui na cidade de São Paulo e começou a estagiar dentro de um gabinete de um político local. Foi lá que ela descobriu o poder que a política poderia ter para transformar a sociedade. Mas teve um momento, que provavelmente foi o momento que ela decidiu escrever este livro. Foi em 2022, quando a Gabi estava concorrendo numa eleição aqui em São Paulo, e ela, passando pela rua, ela viu uma menina saindo de uma escola com adesivo com o rosto dela na campanha. Ela foi até essa menina e falou, tá vendo essa menina aí? Sou eu. E a garotinha olhou para ela e falou, você existe? E conversando com ela, descobriu que graças à campanha eleitoral, essa família teve acesso a uma remuneração, melhorou a vida deles, e a menina falou a seguinte, então quer dizer que um dia eu também posso ser uma política? Bom, aí começou o trabalho de educação da Gabi. Foi aí então que começou a se concretizar esse livro que se chama Política Substantivo Feminino. Para quem que foi escrito esse livro? Foi escrito para uma sociedade e com o objetivo de torná-la mais inclusiva. Aqui a Gabi conta a história de várias mulheres que transformaram a política internacional e nacional. E a ideia é que as mulheres se identifiquem com essas histórias e que possam exercer também a sua cidadania aonde estiver. É um livro super didático, fácil de entender. Esse livro ele pode ser lido por pessoas de esquerda, direita, de centro, porque não tem um posicionamento, porque fala de mulheres de todas as linhas. Além disso, ele tem o prefácio da Tabata Amaral, com quem a Gabi Sabino trabalhou por alguns anos. Quem nunca soltou a frase, não foi isso que eu quis dizer? Pois é,
Todos nós, muitas vezes, somos pegos por erros de comunicação e interpretação, tanto falado quanto escrito. E esse é o objeto de estudo da nossa autora, Carol Jesper, que é uma super especialista, mestre no assunto. Bom, a Carol, desde 2022, ela estuda esses problemas de comunicação, principalmente nas redes sociais. E ela criou um canal chamado Português é Legal, tanto no Instagram como também no TikTok. O trabalho da Carol é ajudar o leitor aqui a fazer uma melhor interpretação e se expressar melhor na nossa linda língua portuguesa. Quem prefacia esse livro é a jornalista Ana Paula Padrão, que também é uma grande fã do trabalho da Carol. Além disso, tem endosso da Ana Sui, autora best-seller e psicanalista, e também do Pedro Cortella, que é um especialista em autoridade digital. Para quem você deve indicar, não foi isso que eu quis dizer. Para professores em geral, pessoas que trabalham com mídia social, olha, fica a dica, hein? Quem escreve para as redes sociais tem que ler este livro. Para pessoas também que têm trabalho, porque a Carol também fala como a interpretação pode atrapalhar a vida profissional de alguém e também a vida amorosa. Muito bem, esse livro deve ficar ali pertinho dos livros de autoajuda, desenvolvimento de carreira e também da área de didáticos. Tenho o maior prazer de apresentar aí para você duas obras que são essenciais para qualquer pessoa que tenha fé. São duas obras que se chamam Exercícios Espirituais e A Imitação de Cristo, obras clássicas muito antigas que, além da Bíblia, que é a instrução principal, elas duas devem fazer parte do teu estudo diário e crescimento com Deus. Uma obra essencial para praticar a meditação e a reflexão para todo tipo de cristão é este livro Exercícios Espirituais, escrito por Santo Inácio de Loyola. Essa obra completou mais de 500 anos e por isso resolvemos fazer essa edição luxuosa com uma tradução primorosa. Essa obra clássica que tem 500 anos pode ter uma ajuda que a gente disponibilizou no YouTube para todos os leitores. Então, quando você for indicar esse livro lá na sua livraria, comente com ele e ajude a encontrar no celular um curso que nós realizamos para qualquer leitor interessado no tema. O curso se chama Como Ler os Exercícios Espirituais e foi desenvolvido por Vera Matti, que foi a coordenadora e especialista aqui nesse projeto. Mesmo o leitor que não tiver acesso ao curso com a Vera Matti, terá aqui um prefácio desenvolvido apresentando a obra para o leitor. Além disso, a diagramação toda do projeto foi feita para que o leitor pudesse praticar os exercícios espirituais por cerca de 30 a 40 dias. São meditações diárias com exercícios diários da prática cristã. Então, eu estimulo que você aí na sua loja mostre o acabamento primoroso e também a diagramação, que com certeza vai ajudar esse leitor a enriquecer a sua vida espiritual. Agora vamos falar sobre A Imitação de Cristo, escrito por Tomás de Kempis. Essa obra foi escrita no século XV, mas mesmo sendo uma obra clássica e tão antiga, ainda é muito atual e também com uma linguagem muito acessível. Ela é considerada essencial para quem quiser se esvaziar mais das vaidades e das suas próprias vontades e se encher e se preencher mais de Deus. Essa edição, criada aqui pela Maquinaria, tem capa dura, pintura trilateral, tem fitilho também para você fazer a marcação da sua leitura, além de um projeto gráfico incrível. Eu estimulo você aí na livraria expor esse livro bem próximo das Bíblias católicas e também aquelas Bíblias que têm mais interesse teológico também dentro da loja. Além disso, estimulo você aí na loja a mostrar o projeto gráfico interno. Eu vou mostrar aqui algumas páginas para você. Como uma obra clássica, Imitação de Cristo, claro que é publicado por outras editoras pelo Brasil. Mas aqui a gente tem alguns diferenciais. Além desse acabamento luxuoso com capa dura, pintura, fitilho e ilustrações internas, ainda tem um presente, um prefácio do padre Juarez de Castro, da paróquia aqui de São Paulo, que é um grande influenciador e um padre muito conhecido por todo o Brasil. Então, na hora que você for falar sobre esse livro aí na sua livraria, fale sobre esses diferenciais, além de uma tradução primorosa, o prefácio do padre Juarez de Castro e um acabamento
de primeira linha. Gente, eu não tô nem acreditando. A gente vai começar a lançar livros de terror, suspense e policial aqui no Maquinaria. E a gente não podia ter começado com ninguém melhor do que essa autora, atriz Parisotto. Se você ainda não conhece a atriz Parisotto, você não é um dos mais de 1 milhão de pessoas que seguem o trabalho dela há anos. A atriz é muito conhecida tanto no Instagram, no YouTube, tanto no meio artístico, porque ela é atriz, ela já atuou em algumas novelas, em vários canais e também no cinema. Oi, meu nome é Atriz Parisotto e eu sou autora do livro Pelas Entranhas, lançamento aí da Maquinaria. Eu sou atriz, pintora e ilustradora e tenho trabalhado nessa obra há um bom tempo. De início era para ser apenas um conto. Depois eu acabei desenvolvendo ele em uma novela. E depois eu reduzi ele de volta a um conto e agora, junto com outras 2 histórias de temáticas diferentes, ele está fazendo parte do Pelas Entranhas. Para essa estreia, eu busquei, além de causar sentimentos os quais a gente não está acostumado nos leitores, trazer também pensamentos por meio de reflexões dos personagens. Ele mostra pessoas reagindo de maneira extrema a situações que são muito extremas. E eu espero que vocês curtam e eu sou todo ouvidos. A partir do momento que vocês começarem a ter ele em mãos, eu quero muito saber o que vocês estão pensando. Mas esse talento para escrita é algo novo. E por isso, provavelmente, já na pré-venda, a atriz e o seu livro Pelas Entranhas fez o maior sucesso e a gente teve que fazer uma nova impressão enquanto a primeira tiragem nem tinha chegado ainda no nosso estoque. Bom, a atriz, ela coloca aqui nesse livro 3 contos de terror e o livro vem, olha gente, com um acabamento tão lindo, mas tão lindo, olha, além de ilustrações na capa, na 4ª capa e dentro do livro, ele também vem, olha, com capa dura, certo? Pintura trilateral, essa lombada, olha que bonita, que foi produzida em uma das melhores gráficas aqui do Brasil. E na primeira edição, né, na primeira tiragem desse livro, os leitores também recebem esse cartão postal, que é um desenho, porque a atriz também é pintora e ela fez esse quadro que se transformou num postal e que a gente está dando de brinde para os primeiros leitores que garantiram nessa primeira tiragem. A atriz é a primeira de muitos autores que nós vamos lançar aqui na Maquinaria nessa linha de suspense, terror e policial. Podem aguardar. Para fazer companhia aos nossos autores brasileiros de terror, suspense e policial, resolvemos lançar um clássico, que é O Médico e o Monstro. Eu queria contar um pouco sobre essa obra, que é considerada um clássico do terror, mas também dizer que para muitos autores esse livro não é só para quem é fã dessa categoria, mas é um livro obrigatório como um clássico em si. Então, até nessa edição que nós lançamos aqui pela Maquinaria, que eu já vou mostrar os detalhes, vocês vão encontrar endossos de, por exemplo, de Stephen King, que diz que é o melhor do gênero, da Agatha Christie, que diz que sempre admirou O Médico e o Monstro e inspirou a obra dela, como também de autores como Arthur Conan Doyle, J.K. Chesterton e até Virginia Woolf. Muito bem. Essa edição que a gente lança aqui pela Maquinaria, ela tem vários diferenciais diante de outros livros que você vai encontrar aí na sua livraria, tá? Primeiro, acabamento premium, olha só, capa dura, certo? Um acabamento maravilhoso. Olha essa guarda, gente. Além disso, ele vem ricamente ilustrado, ricamente ilustrado. Ele também conta com uma tradução primorosa de uma tradutora muito conhecida que é a Laura Folgueira. Porque, gente, eu já vi muita obra clássica sendo destruída por uma tradução ruim. Não é o caso aqui. Além disso, olha, ele também conta, além da obra O Médico e o Monstro, também tem Markheim, que é um outro conto do mesmo autor, que é o Robert Louis Stevenson, né? E também um texto, um ensaio do H.P. Lovecraft, que é um outro autor muito conhecido desse meio. Então, além do Médico e o Monstro, tem um material extra. E eu acho que a cereja do bolo de tudo isso é um prefácio escrito pelos irmãos do Quarto dos Gêmeos, que aproveitaram toda essa dualidade da obra do Stevenson e escreveram 2 prefácios que são complementares e também contraditórios com a sua obra original aqui.
O Quarto dos Gêmeos é um canal do YouTube e que você também está trabalhando na divulgação dessa obra aí nas redes sociais. Então, O Médico e o Monstro, aqui pela Maquinaria, com um preço, gente, super competitivo. E tem mais, gente, já ia me esquecendo. Todos os livros o leitor receberá de brinde, sortido, um postal com ilustrações que estão aqui dentro dessa edição pela Maquinaria. A categoria Sketch and Planner é uma linha de livros interativos. Aqui na Maquinaria nós lançamos, alguns meses atrás, um conteúdo relacionado a Sancto com material cristão, devocional. Mas agora nós temos uma novidade, que é a linha Sketch and Planner assinada pela Letícia Braga. A Letícia Braga ganhou bastante notoriedade na televisão, principalmente entre as crianças, atuando no papel da Sol, no Detetives do Prédio Azul. Oi, pessoal! Vocês sabem que desde pequena eu tenho muita dificuldade para organizar meu dia a dia, porque, muita coisa para fazer, né? Escola, amigos, lazer, atividade física e tudo isso junto com as gravações. É por isso que de um tempo pra cá eu tenho adotado a ideia do planner, que é muito boa, mas eu não consegui achar um perfeitamente pra mim, sabe? É por isso que com a ajuda da Maquinaria Editorial nós criamos o Sketch e Planner, feito especialmente para quem, assim como eu, precisa de um empurrãozinho, uma companhia para ajudar a organizar a vida. Por mais dias assim, vem com 6 opções de capas lindas e o melhor, um miolo muito divertido, com espaço para você escrever e interagir comigo. Ele já está disponível na pré-venda até o dia 6 de setembro. Então clica no link da minha bio, escolhe a sua capa favorita e garante o seu. E depois me conta qual você escolheu, tá difícil, hein? E hoje ela tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Bom, como que a gente preparou essa linha Sketch and Planner que se chama Por Mais Dias Assim? Especificamente, esse planner vem com todas as opções de capa e todos eles vêm com material para preparar o público para chegar aos 18 anos. Ou seja, o público certo para ele é a partir da pré-adolescência, a adolescência até o comecinho da vida adulta. Bom, aqui dentro você vai encontrar espaço para anotações, tem planejamento, calendários, para a criança poder, o adolescente poder organizar sua vida da escola, atividades esportivas. Também fala sobre saúde, relacionamento, crushes, família também, cuidado dos pets. É um espaço bem interativo mesmo e que a Letícia conta um pouco da experiência dela e incentiva o leitor a preencher e a colocar para fora a sua criatividade também nas páginas que estão em branco, quadriculadas, para poder fazer desenhos, colagens e tudo mais. Bom, essas 6 capas aqui, a ideia é que ela possa atingir públicos diferentes. Então eu estimulo você aí na sua livraria a colocar todas essas opções de capa do Sketch and Planner bem posicionados lado a lado, pertinho do material de papelaria. Scargettani é um dos primeiros autores que nós publicamos aqui pela Sancto no Brasil. Ele é um autor americano, ele atuou por muitos anos como executivo na Christianity Today, que é uma revista muito importante nos Estados Unidos que foi fundado pelo Billy Graham, que é um dos grandes missionários da história americana. Muito bem, o Scargettani, ele tem uma visão muito contemporânea da igreja. E nesse primeiro livro, Vida com Deus, ele fala sobre o que é viver uma vida, né, de cristianismo nos dias de hoje. E esse livro não para de vender desde que a gente lançou alguns anos atrás. Agora, a novidade é um livro novo do Sky, que recentemente lançado nos Estados Unidos, que é sobre a Igreja do Amanhã. O que acontece nos dias de hoje entre os cristãos, isso no mundo todo, é uma geração que é chamada de pós-cristã e que vive um conflito interno sobre como é viver uma vida segundo os preceitos de Jesus nos dias de hoje. É uma geração muitas vezes desiludida com a igreja. E é para esse público que Scargettani escreve esse livro. Então, se você tem aí na sua livraria um público jovem, cristão, e que está vivendo esse momento de transição do seu cristianismo, as 2 obras do Sky são recomendadas. Ou seja, esse é um livro pensado para o cristão de hoje e seus desafios de fé.
Jack Deere é um autor americano que já vendeu mais de 500 mil de livros. É considerado um best-seller mundial. A gente lançou a primeira obra dele aqui na Sancto alguns anos atrás, que foi esse livro aqui. Esse livro já tinha sido publicado aqui no Brasil, mas estava esgotado e tinha sumido do mercado há alguns anos. E nós ouvimos leitores que pediram muito para que essa obra voltasse aqui para o Brasil. O que nós fizemos? Revisitamos a tradução, atualizamos e relançamos, o que se tornou um livro essencial para o catálogo da Sancto. E agora a gente chega com essa obra nova do Jack Deere. Qual que é o tema principal do Jack Deere, tanto na primeira obra quanto na segunda? Ele fala sobre a atuação do Espírito Santo nos dias de hoje, tanto em falar com o seu povo, como também de profecias, visões, milagres. Por isso, ele é considerado um autor cristão pentecostal. Então, se você quer ter um catálogo bem diverso dentro da sua livraria de autores cristãos, não podem faltar essas duas obras do Jack Deere que são considerados clássicos pentecostais cristãos. Poucas Bíblias infantis no Brasil têm uma narrativa tão rica como essa Bíblia infantil publicada pelo Anne de Vries pela primeira vez em 1939, lá na Holanda. A Sancto publicou a primeira edição dessa Bíblia há alguns anos e agora está chegando no mercado uma nova opção de capa com outras cores, ainda mais fofa. Bom, esse livro ele foi lançado inicialmente em 1939, lá na Europa, e se tornou um sucesso instantâneo. Até hoje já foram vendidos mais de 2 milhões de exemplares. E com certeza essa Bíblia é uma das melhores que você vai ter em casa para ler as histórias bíblicas para os seus filhos. Anne de Vries tem uma técnica desenvolvida aqui nesse texto para contar as histórias bíblicas de uma maneira viva, rica, para envolver as crianças e ensinar também os princípios bíblicos. E para quem você pode indicar essa Bíblia aí na sua livraria? Pode ser para qualquer tipo de cristão, católico, protestante, evangélico, pentecostal, não importa. Porque Anne de Vries estava focada em ensinar a Bíblia na sua essência, sem se envolver nas questões teológicas que muitas vezes causam conflito entre os cristãos. Essa Bíblia também pode ser indicada para alguém que não procura por uma Bíblia infantil por questões religiosas ou de fé, mas sim para ter acesso às histórias bíblicas que marcaram a literatura infantil. Essa Bíblia pode, tanto na prateleira de Bíblias infantis, como também no departamento de literatura infantil, porque vai ter público para todas elas. Bom, quando a gente tem um filho ou quando a gente pensa na nossa futura geração, muitas vezes nos preocupamos com a herança, ou seja, com os imóveis, com o dinheiro, com os recursos que nós vamos deixar para as próximas gerações. Mas será que a gente veio aqui passar por esse mundo só para isso? Bom, Pastor Neto disse que não. E segundo a Bíblia, a gente vem aqui para o mundo para deixar alguns legados que ele classificou em 7 de acordo com o conhecimento bíblico. O primeiro é o legado do tempo, o tempo que você dedica a quem você ama e às pessoas ao seu redor. Tem também a atenção, porque nem sempre estar ao lado de uma pessoa significa que você está legando a ela a sua atenção total. Existe também o legado do testemunho, que é aquilo que as pessoas falam sobre você ou como você é reconhecido, mesmo depois que você se vá. Existe também o legado da honra, que é reconhecer nas pessoas que estão ao seu redor como elas te abençoaram, como elas cuidaram de você ao longo da sua vida. Existe também o legado das palavras. De verdade, quem de nós não lembra de uma palavra, amiga ou inimiga, que marcou a sua vida para sempre? Esse é um dos legados. Existe também o legado do afeto. Sim, nós brasileiros somos muito afetuosos, gostamos do contato físico com as pessoas, mas às vezes na correria do dia nós esquecemos de dar um colo para o nosso filho, abraçar os nossos pais e ter uma demonstração de afeto físico com um amigo. E ainda, por fim, o legado das emoções, que é aquela memória de uma história que você vive com alguém e você gera uma emoção positiva na vida dessa pessoa. Bom, vocês viram que eu já fiquei até emocionada de lembrar de cada um desses legados, porque é impossível você ler cada um dos devocionais aqui do Pastor Neto e não se emocionar e também refletir sobre o que você está fazendo nessa passagem aqui pela Terra. Bom, o devocional 7 Legados vem
em capa dura. Olha só que acabamento mais primoroso. Eu acho um dos devocionais mais elegantes que a gente já fez aqui pela Sancto. Capa dura, pintura trilateral. E uma coisa maravilhosa é o testemunho desse pastor que não só fala sobre isso, mas que está deixando sim aqui no Brasil um legado para toda a história. Olha, cada uma das páginas vem com uma referência bíblica, espaço para você colocar a data, ou seja, você pode começar esse devocional quando quiser e retomar quando você quiser. Você pode ir alternando, fazer um devocional do tempo, depois do afeto, emoções, de acordo com como você se sente naquele dia. E depois, no final, olha que bacana, tem sempre uma atividade para você fazer uma reflexão e também você redigir aqui e anotar a sua oração a partir da reflexão que você leu naquele dia. E aí você pode me perguntar assim, mas Renata, para quem que eu posso indicar esse devocional lá na minha livraria, lá na minha loja, no meu site? Bom, eu diria o seguinte, que não existe uma barreira muito de idade para esse devocional, mas algumas dessas reflexões são para um público um pouco mais adulto, que já viveram a vida, que estão planejando ter filhos ou já têm filhos, que já são avós, que já estão numa fase mais madura da vida. Até pelo próprio perfil, o design desse projeto, você mostra também que é um devocional um pouco mais adulto. Eu sei que uma das perguntas mais feitas aí na sua loja é sobre o tamanho da letra da Bíblia. Algumas opções encontradas aí pelo mercado têm letras tão pequenininhas que muitos leitores não conseguem ler o texto bíblico, simplesmente assim. Então, se o seu cliente chegar aí pedindo uma letra grande, essa é a opção para você. Ela também vem com a Almeida Revista Corrigida, que, como eu comentei com você, é uma das traduções, é a tradução mais vendida no Brasil atualmente. E olha que legal, além dela ter essa letra grande, confortável na leitura, ela também vem no final com a harpa e corinhos. Ela tem pintura trilateral e capa dura. E agora eu vou falar sobre um produto que está chegando aí no nosso estoque aqui da Sancto. É um devocional chamado Uma Jornada para o Natal. Ele foi pensado especialmente para que você possa oferecer aí na sua loja como uma opção para amigo secreto, para aquela empresa que quer dar um presente para sua equipe ou para os clientes. Um ponto muito importante sobre esse produto é o preço. Ele está custando, com preço de capa, menos de R$50, ou seja, é uma opção muito viável para que a pessoa possa comprar vários exemplares e presentear suas famílias e amigos. Muito bem, esse devocional ele tem 31 dias, começa no dia 1º de dezembro e vai até o dia 31, e ele prepara a pessoa para a chegada e reflexão sobre a vinda de Jesus aqui na Terra. Uma Jornada para o Natal vem com duas opções de capa, a creme e a vermelha. Nas duas, a opção é de brochura, 160 páginas. Ela tem espaço para anotações de journaling, um miolo com várias ilustrações em duas cores e também cantos arredondados na capa, o que dá um charme para esse produto. No conteúdo desse devocional, além dos 31 dias, também tem espaço para curiosidades históricas, exercícios, reflexões e até atividades. A ideia é que o leitor possa ter um momento de reflexão com a sua família ou sozinho, no seu tempo com Deus. Bom, esse devocional ele deve ficar próximo de outros devocionais disponíveis aí na sua loja, mas especialmente na sua vitrine ou exposição de produtos de Natal. Lembrando que ele tem que ser consumido e vendido antes do Natal chegar. Boas vendas!